O comunismo virá para o Brasil, o sangue correrá, a perseguição será grande. Essa frase é verídica? Essa foi uma pergunta de uma inscrita que eu vou responder no vídeo de hoje, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, você pode e deve comentar, mas respeitando essas regrinhas aqui. Sabe ler? Então respeite essas regrinhas aqui, porque tem gente que tá abusando aí, hein? Vamos lá. Nós recebemos aí, né? Sempre falo pra vocês que eu tento responder todo mundo. Então eu recebi aí, né, uma mensagem de uma inscrita perguntando se essa frase é verdade em relação à aparição de Nossa Senhora de Simbres, tá? É uma aparição que sim é reconhecida pela Santa Igreja, e também nós temos aí a beata irmã Adélia, que foi uma das meninas que viram essa aparição lá em Pernambuco. Então, como que é essa frase aí? Comunismo virá para o Brasil, o sangue correrá, a perseguição será grande. É uma frase que foi compartilhada recentemente devido aos últimos acontecimentos aqui no nosso país. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso também, trazendo uma reflexão aí. Alguns de vocês já tinham perguntado isso e essa inscrita me mandou lá no Instagram. E aí eu quero responder aqui para vocês isso e fui, né, peguei aqui a mensagem de Nossa Senhora de Simbres para ver. Ela realmente falou de comunismo? Vamos verificar aqui agora. Então vamos juntos aqui ver, né, o que Nossa Senhora falou. Só lembrando que ela teve a aparição aí bordando com as meninas em que ela falou: minhas filhas virão tempos calamitosos para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos se não for feita muita penitência e oração. Todas as aparições de Nossa Senhora, as que são de fato, né, que a igreja acredita que seja credível, sempre pede a penitência e oração e que volte o coração para Deus, né? Então, Nossa Senhora apareceu lá em 1936 para 2 meninas. Era uma época em que o cangaço tava forte, o Lampião ainda existia. Nossa Senhora fez essas advertências e pedia sempre insistentemente que era preciso rezar, senão o filho mandaria um castigo severo ao país. E aí, por conta disso, né, um padre foi fazer as investigações. Então, ele perguntou em 2 línguas, em alemão e em latim. E ele fez uma série de questionamentos. E um desses questionamentos, dessa investigação, ele pergunta sobre essas ameaças e os remédios, né? Então, o que ele falou? Qual é o fim da vossa aparição aqui? Avisar 3 grandes castigos que virão para o Brasil. Quais castigos? Pergunta o padre, né? Sempre ele perguntava em latim e alemão para as meninas, e as meninas transmitiam ali as respostas de Nossa Senhora, porque elas não sabiam latim nem alemão, né? E aí Nossa Senhora fez novamente alguns sinais, fazendo entender o que não podia ou que não queria falar. Que é necessário para desviar os castigos? Penitência e oração. Qual a invocação desta aparição? Das graças. Que significa o sangue que corre nas vossas mãos? O sangue que inundará o Brasil. E aí o padre pergunta: virá o comunismo a penetrar no Brasil? Sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. Quais são as devoções que devemos praticar para afastar estes males? Ao coração de Jesus e a mim. Não basta só uma? Não. Quereis que se pregue sobre este assunto? Sim. Permite que que ele fale ali para as autoridades eclesiásticas? E aí ela fez um gesto como se não quisesse dizê-lo. Darão licença mais tarde? Sim. Quereis que se construa uma igreja aqui? Não. Quereis mais tarde? É a pergunta do padre, né? Fez os mesmos gestos. Esta aparição é a repetição de La Salette? Sim. E aí ele pergunta, né, se haveria uma romaria, ela diz que sim. E ele pergunta por que ela apareceu naquele lugar, cuja subida era tão difícil, né? Se você pegar as fotos aí do local onde Nossa Senhora apareceu em Simbres, é um local de, assim, uma árdua subida, então exige da gente ali. E aí o que Nossa Senhora diz é para o povo romeiro poder fazer penitência. Então já a sua subida já é uma penitência lá. Pegando essa questão aí em relação ao comunismo, Nossa Senhora de Simbres fala sobre essa questão. Ela fala quando o padre vai investigar, faz as perguntas para investigar se aquilo de fato é uma aparição ou se é alguma coisa da cabeça das meninas. Então, teve essa questão. E aí, agora, o pessoal tá compartilhando muito essas questões de comunismo por conta de toda a situação política que está no Brasil. Só que
Nós precisamos lembrar que em 1936, além, né, dessa situação aí do cangaço que estava acontecendo, após esse período, teve, em 1935, antes desse período, uma tentativa muito forte em relação ao comunismo, que foi aquele Inteirona Comunista, que aconteceu em novembro de 1935 e foi organizada aí pela Aliança Nacional Libertadora, influenciada pelo Partido Comunista Brasileiro e pela Internacional Comunista, a URSS. Então, teve levante aí em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, mas ela acabou fracassando. E aí, depois disso, o Vargas intensificou a repreensão, prisão em massa, fechamento da ANL e perseguição aos opositores. Isso antes de 36. E depois de 36, aconteceu o famoso, né, em 1937, o Estado Novo. O Vargas fechou o Congresso, instaurou uma ditadura, o medo de uma ameaça comunista foi aí a justificativa desse golpe, né, que o pessoal fala do golpe, e ele apresentou o Plano Correm, que é um documento falso que dizia haver conspiração comunista para consolidar o poder. E aí o resultado foi que a esquerda foi completamente, né, o que o pessoal diz, os historiadores e especialistas, que foi esmagado, e o PCB ficou clandestino até os anos de 1940. Houveram outras tentativas comunistas? Sim, 1945, 1947... 1945 a 47, que teve a queda do Vargas, né? E aí a redemocratização também. E aí o PCB voltou a ser legalizado e teve até um deputado eleito. E aí depois, em 1964, teve o golpe militar, que teve lá o discurso e também para a retirada do João Goulart. Ju, por que você tá falando um negócio de história? Eu fiz um breve resumo aqui com alguns pontos pra gente entender que houve um antes da aparição, havia um durante, que era a questão do cangaço, e também houve um depois. O que isso quer dizer? Que Nossa Senhora apareceu, aquilo que ela falou se cumpriu, porque veio sim o Mar de Sangue, houve muitas questões naquela época, se nós pegarmos aí, seja você de direita, concorda ou não com a ditadura militar, não importa. Houve uma história em que houve derramar de sangue. Talvez menos porque muitas pessoas rezaram naquela época. Sim. Fizeram penitência? Sim. Apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem a aparição de Simbres, naquela época, óbvio que tinha muita oração. O ponto que eu quero trazer aqui, muitas pessoas começam a tirar, e eu já fiz... Nossa, quando eu voltei pro canal, eu fazia muita questão desses pontos das aparições. Mas, agora, por conta do movimento político e histórico que a gente tá vivendo, as pessoas estão pegando as mensagens de Nossa Senhora, de inúmeras aparições, e trazendo como se fosse agora. O que Nossa Senhora trouxe já aconteceu. A mesma coisa lá que em Fátima, né? Que Nossa Senhora falou, a Rússia espalhará seus erros se não consagrar toda a nação ao meu Imaculado Coração. E aconteceu, até hoje acontece. Porque infelizmente eles não se colocaram diante do Senhor, não consagraram, né, não são consagrados a Nossa Senhora, apesar do Papa ter feito todo aquele movimento, enfim. Aquilo que eu falei no outro vídeo é exatamente o que tá acontecendo aqui. As pessoas pegam as aparições de Nossa Senhora e quer mostrar pra gente que o comunismo, ele tá muito ativo. Ju, então quer dizer que o comunismo morreu? Não, ele não morreu. Mas hoje ele acontece de outra maneira, de uma forma mais velada. E muitas pessoas, seja da esquerda ou da direita, elas estão sendo influenciadas por aquilo que aconteceu. Inclusive, depois de todo esse movimento, que foi um movimento mais grosseiro, eles retroagiram e começaram a agir. Inclusive, nós já ouvimos o padre Paulo Ricardo falando sobre o marxismo cultural. Ele começa a agir na parte cultural, na educação. Então, muitos pensamentos hoje em dia têm sim a questão do comunismo. Inclusive, você que é contra o comunismo, que fica muitas vezes idolatrando uma pessoa que quer implantar um golpe, uma ditadura, ou enfim, ele quer ser o autoritário do país. Tem consequências? Tem, mas não quer dizer que aquilo que Nossa Senhora falou, que já aconteceu, vai acontecer de novo. Pode ser que aconteça? Pode, mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas estão pegando as aparições de Nossa Senhora e tentando colocar medo em mim, em você, dizendo que o comunismo vai atacar novamente. E a gente tem que ser muito prudente nisso, quando é pra usar, né, as palavras, ou da Bíblia, ou da tradição, ou das aparições. Nós temos que tomar muito cuidado. A aparição é para nos ajudar a estar mais próximos de Deus e nos ajudar a ter paz diante de todas as tribulações. Agora, se você pega a aparição para jogar medo no coração das pessoas, então aí já é um ponto bem errado, você tá bem errado.
Deus não quer o nosso medo, Deus quer o nosso temor a Ele e a confiança de que em tempos tenebrosos, Deus vai agir com a sua providência. Então, nós temos que tomar cuidado com a parte cultural, com a parte educacional dentro das nossas famílias, dentro de você mesmo, cuidando e zelando para que você não caia no pecado, que é o que Cristo sempre nos ensina por meio da Bíblia. E não ficar entrando nessas paranoias de que Deus vai mandar o castigo e agora de novo, ou o comunismo vai ser instalado agora. Porque o pessoal fala como se isso não tivesse acontecido lá atrás. E aconteceu. Agora é um outro momento que a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça. Inclusive, até partilhei muito isso com a minha família durante esse final de semana, né? Nessa questão do cuidado que nós temos que ter. Muitas pessoas falam que querem combater o comunismo, mas agem igualzinho, que é o que acontece no nosso país. E aí, muitos de nós acabamos sendo o quê? Manipulados pelas pessoas. E aí, nós nos tornamos o pior daquilo que nós esperávamos, né? Nós começamos com um discurso de ódio, nós começamos a negligenciar a nossa própria família, nós começamos a valorizar pessoas e colocar num pedestal pessoas que não merecem. Aliás, o único pedestal que tem que ter na nossa vida é Jesus Cristo. Então, esse é o cuidado. Eu vim trazer esse Juju Responde, primeiro para tranquilizar vocês e segundo para colocar no nosso equilíbrio aquilo que sempre tem que estar no nosso equilíbrio, que é Cristo. Cristo tem que nos dar equilíbrio. Tomemos muito cuidado, porque as pessoas estão usando muito a nossa mente, o nosso psicológico e a nossa emoção, além da nossa fé, para conseguir nos manipular novamente, para os próprios interesses dela. E isso não se chama política, isso se chama politicagem. Então tomemos muito cuidado com isso, tá bom? Leia bastante sobre Simbris, né? Tem até um documentário, a gente já falou aqui, tem vários vídeos de outras aparições, assista aqui no canal, para que você não caia aí nessas narrativas sendo utilizando a nossa fé, tá bom? E aí, você já sabia disso? Já conhecia a aparição de Simbris? Você gosta de aparição? Acredita em alguma aparição? Deixa aqui nos comentários como você está se sentindo com toda essa situação aqui no nosso país ou no mundo também, né? Que as coisas estão escalando. Deixa aqui nos comentários, mas claro, respeite essas regrinhas aqui. Ju, não gostei de nada do que você falou, você é uma burra, você não entendeu nada. Então, argumente sobre o assunto. Agora, deixa que eu aqui, não precisa ficar me atacando. E também nem atacar a Igreja Católica, que alguns têm feito bastante isso aqui, tá bom? Respeite essas regrinhas, não esquece do meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo Juju Responde. Tchau!